Prazer retornar a essa comunidade. Deus abençoe cada um de nós. Obrigado ao Alfredo, ao Rafael, ao Conselho, pelo convite. Sempre é uma alegria estar com vocês. Eu os convido a ler o texto, que é o texto que está dentro dos textos estipulados para esse período de advento, que é o Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 1 ao 6. Ele deve ser projetado, então você acompanha a leitura do texto. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região nas imediações do Rio Jordão, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Todos os vales serão aterrados e todos os montes e colinas serão nivelados. Os caminhos tortuosos serão retificados e as estradas irregulares serão aplanadas. E toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. Vamos orar de novo? Obrigado, Senhor, por esse momento tão sensível, tão fundante para a fé de cada um de nós. Obrigado por podermos entoar louvores ao Senhor, orarmos uns aos outros e contemplarmos a Tua presença. E agora, Senhor, lermos Tua bendita palavra. E na leitura dela, Senhor, nós rogamos que o Senhor nos assista na direção e poder do Teu Espírito, de modo que todos nós compreendamos o que o Senhor nos diz. E acima disso, Senhor, que movidos por Teu amor, nós nos compromissemos mais contigo. Ó Deus, seja com o Teu povo, nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Em castelos e em palácios de reis e presidentes, no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, em sedes de governos e prefeituras, em todos esses lugares, com total certeza, nessa época, a gente vê árvores de Natal, a gente vê coroas natalinas, a gente vê papais noéis, a gente vê renas, a gente vê presépios, a gente vê presentes. Tudo isso indicando, ou procurando indicar, a presença divina. O ministério de João Batista é introduzido nesse texto que a gente leu, por menções a poderosos daquele tempo. Isso está no versículo 1 e o começo do versículo 2. Ele menciona poderosos da esfera política, Tibério César, Pôncio Pilatos, Herodes, Filipe, Lisânias. Ele cita também poderosos da área religiosa, os dois sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Apesar da importância deles, a palavra de Deus não veio a eles. É isso que é importante a gente perceber quando lê esse texto. A palavra de Deus veio a João, simplesmente filho de Zacarias, como diz o capítulo 1. E apenas uma informação, ele é profeta. A palavra veio a João no deserto, ao profeta João no deserto. Onde João estava? No deserto. Ele não estava nos palácios, ele não estava nos templos. A palavra vem a ele no deserto. E isso é bastante significativo para todos nós. Afinal, esse texto, assim como tantos outros, quer nos indicar que Deus não se manifestou aos poderosos desse mundo, nos espaços de poder. Não procure Deus nesses lugares. Deus se manifestou a um homem chamado João, que estava na periferia da Palestina. Ele estava no deserto da Judéia.
E o texto nos diz que João, ali no deserto, próximo do Rio Jordão, ele segue as margens do Rio Jordão e vai subindo o rio até chegar praticamente na Galileia e no mar da Galileia. Ele vai pregando, diz o texto, versículo 3, e ele vai então por essas regiões, a maior parte delas, cidadezinhas, vilarejos desimportantes, contrastando com o poder daqueles que são mencionados no começo do texto. O capítulo 1 já falou de João Batista. Então, quando a gente lê o capítulo 3, o narrador espera que a gente saiba disto. E ali há várias menções, das quais eu separo algumas. Na voz do anjo, ele diz que João vem para converter os filhos de Israel ao Senhor, capítulo 1, versículo 16. O anjo continua dizendo, no versículo seguinte, que João irá diante do Senhor para converter o coração dos pais aos filhos. A gente não tem tempo para explorar isso aqui, mas geralmente a gente acha que são os filhos que precisam se converter aos pais. Mas aqui o anjo está dizendo que João vai converter o coração dos pais aos filhos. Então, filho, presta atenção. Ele vai converter os desobedientes, ele vai habilitar para o Senhor um povo. Ali no capítulo 1 também, no finalzinho, Zacarias, o pai, expressa um cântico profético, e nesse cântico Zacarias diz: e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos. Esse é João, o filho de Zacarias, mencionado no começo do capítulo 3. E João Batista exerce o seu ministério de pregação pregando o arrependimento, é o que diz o versículo 3. Ele percorre toda aquela região, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, preparando assim a vinda do Messias. Nos versículos de 4 a 6, o narrador nos diz que o ministério de João é o cumprimento de palavras de Isaías, lá do capítulo 40, do versículo 3 ao versículo 5. O narrador, citando, Isaías diz: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor. E aqui eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. Normalmente se pensa que aquela voz que fala é João Batista. A voz que clama no deserto é João Batista. Mas se você prestar atenção com um pouquinho de cuidado, você verá que não é. Há uma voz, e essa citação é de Isaías, há uma voz misteriosa que surge no deserto e fala: preparem o caminho do Senhor. Quem é João? João é o que responde à voz. João é o que responde à voz e começa a preparar o caminho do Senhor. Lucas toma emprestado uma imagem muito potente de Isaías, do capítulo 40. Em Isaías, capítulo 40, versículos 1 e 2, Deus avisa o seu povo que o exílio na Babilônia acabou. Todos lembramos disso, o povo foi mandado para passar 70 anos na Babilônia em virtude dos seus pecados. Mas agora entra o capítulo 40, ele é aberto com essas palavras, Deus dizendo: falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade já está perdoada. Deus manda avisar o seu povo: o tempo de sofrimento acabou, o tempo do cativeiro acabou. Por decorrência, essa voz misteriosa que segue no versículo 3, orienta que sejam preparados os caminhos da volta da Babilônia para a Palestina. Eles estão na Babilônia, eles vão voltar para a terra deles. No deserto, diz Isaías, versículo 3, no deserto preparem o caminho do Senhor. Vejam, é o caminho do Senhor, não necessariamente o caminho de Israel. E aqui a imagem é linda, porque a imagem é que Deus volta com o seu povo do exílio. Deus não manda e fica longe. Deus está com o povo no exílio, e agora quando Deus diz que vai trazer de volta o povo, Deus pega o povo pela mão e vai conduzi-los de volta para casa. E aí essa voz diz: preparem o caminho do Senhor no deserto. Em seguida, usando uma linguagem extremamente poética, ele vai falar dos caminhos que serão endireitados e os obstáculos que serão retirados e que são citados aqui em Lucas.
É essa imagem que Lucas aplica no capítulo 3 para falar de João Batista. E essa imagem é tão forte, ela é tão potente, que a partir do versículo 9, lá de Isaías 40, Jerusalém é convocada, a cidade de Jerusalém é convocada a subir no monte alto e a berrar e a proclamar para as demais cidades que Deus está chegando, que Deus está vindo. Então vejam, Deus está na Babilônia com o seu povo, mas diz, a gente vai embora, a gente vai sair daqui. E ao mesmo tempo Deus avisa Jerusalém e diz assim, a gente está chegando, sobe num lugar muito alto e avisa todo mundo que a gente está chegando para fazer festa. A gente está em tempo de advento, a gente está em tempo de preparação para o Natal. O que é esse texto de Lucas 3, de 1 a 6, pode nos dizer a esse respeito? Eu queria refletir algumas questões com vocês. A pregação de João Batista nos lembra que em certo momento da nossa vida, nós ouvimos o chamado ao arrependimento e nós fomos até Jesus. Ouvimos esse chamado de João, que não é o de João, mas é que de outros, mas que são a repetição, que replicam o chamado inicial de João, o chamado ao arrependimento. Nós fomos salvos por aquele que veio e por aquele que vem. Nós fomos resgatados de nosso exílio existencial e trazidos para a terra do povo de Deus, o reino de Deus. Mas talvez a gente acabe se esquecendo dessa coisa maravilhosa que se deu conosco. Talvez no dia a dia, nas coisas que a gente vai fazendo, talvez a gente esquece o poder e a glória que significam sermos resgatados por Jesus do exílio, sermos tomados pela mão por Deus, retirados da Babilônia e trazidos para a terra dele. Por isso, o Evangelho de Lucas nos apresenta João Batista como aquele que responde àquela voz misteriosa que chama para que seja proclamada a volta do Senhor, o retorno de Deus e que traz o seu povo para a sua terra. O caminho é preparado, veredas são endireitadas, vales altos, vales baixos são elevados, colinas são rebaixadas, e aí a gente tem o mesmo plano, caminhos tortuosos são arrumados, estradas esburacadas são aplanadas. Por quê? Porque Deus está voltando, e Ele está trazendo o seu povo para a sua terra. Diante disso, Jerusalém e a igreja devem subir no lugar alto e proclamar, Ele está voltando, eles estão chegando, eles saíram do exílio. É assim, dessa forma, plástica, poética, revestida de potência de linguagem, que Isaías e que depois Lucas falam da minha e da sua salvação. E a gente não pode pensar, e a gente não pode falar menos do que isso, porque a nossa salvação é exatamente assim: a retirada do exílio, a mão potente de Deus nos resgatando e aplanando caminhos e nos trazendo de volta para a sua terra e para a sua presença. É assim então, é dessa forma que a minha e a sua salvação são retratadas por Deus e pela sua palavra. Em tempos de advento, a imagem do Deus Todo-Poderoso que vai à frente do seu povo é atualizada, como nós já fomos lembrados nesse culto, ela é atualizada na pequena criança que nasce na manjedoura, que nasce num coxo. Então a atualização da imagem de Yahvé poderoso que tira o seu povo do exílio e o leva para a terra, agora é atualizado na pessoa da criança, que igualmente poderosa nos retira do nosso exílio e nos traz para a sua terra. É o menino Jesus que nos toma pela mão e nos guia e nos conduz. Afinal,
é Natal, e a gente se prepara para o Natal. Uma outra questão que me parece nos chamar a reflexão nesse texto, está no versículo 4, eu queria que você prestasse atenção ali. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: vós que clamam no deserto, preparem o caminho do Senhor. Perceberam? A voz não fala prepare, porque se a voz falasse prepare, ela estaria falando apenas com João, mas ela fala preparem, ela usa o plural. É João e é mais gente. É João e nós. Então essa palavra também é para a gente. Essa voz misteriosa já está apontando que não apenas João será responsável por preparar o caminho, mas outros virão, outros vieram, outros estão vindo e outros virão ainda, dentre os quais hoje nós. Então, essa ênfase de missão recai sobre nós. Nós que somos chamados a proclamar a vinda do Senhor Jesus, que somos chamados a proclamarmos a sua encarnação, a proclamarmos a sua segunda vinda, a vinda que se dará ainda. Qual o objetivo disso tudo, além disto? Está no versículo 6, e toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. Para que isso tudo? Para que retirar Israel da escravidão? Por que nos retirar da nossa escravidão do pecado, do mundo de estruturas? Por que nos salvar? Por que nos trazer para o reino de Deus? Por que proclamarmos? Para que toda a humanidade veja a salvação que vem de Deus. E aqui a gente tem uma segunda questão fundamental. Advento é tempo de proclamação. Não dá para a gente celebrar a vinda de Jesus sem que a gente proclame essa vinda, sem que a gente proclame que essa é uma vinda libertadora, sem que a gente fale para as pessoas que é uma vinda salvadora, sem que a gente fale para as pessoas que elas estão em perigo, que elas precisam sair do exílio, que somente Jesus pode tirá-las disso. Advento é proclamação da salvação, proclamação do menino rei que salva e que nos resgata. Proclamamos que assim como aconteceu conosco um dia, comigo e com você, Deus pode fazer também para essas pessoas a mesma coisa. Deus pode ir lá e retirá-las do seu exílio, qualquer que seja ele. O exílio de si mesmo, o exílio da soberba, o exílio dos pecados, o exílio de tanta coisa que nos prende. Jesus pode ir lá e nos tirar e nos trazer para a sua terra. É isso que a gente proclama. A toda e qualquer pessoa, porque aqui o texto diz, a toda a humanidade, literalmente a toda a carne. Então não cabe a nós escolher para quem a gente proclama. A gente tem que proclamar para todo mundo. A gente tem que falar desse evangelho que liberta e que salva para todos, sem exceção. E então, a alegria que a gente sentiu um dia em termos sido salvos, a alegria que nós somos chamados a renovar diariamente, essa alegria da salvação, essa imagem do resgate, essa alegria atingirá outras pessoas. E aí nós continuaremos nos alegrando, não apenas por nós, mas nós nos alegraremos em vermos pessoas compartilharem da experiência que tivemos e que nos alegra. Isso é advento, proclamação. Nesse Natal, os palácios, as mansões, os lugares de poder podem estar iluminados, enfeitados como estão. É só você entrar no YouTube e pedir imagens de Natal, você vai ver muitas. Mas quer saber uma coisa? A gente não pode dar muita importância a isso. Porque embora belas, embora brilhantes, na maior parte das vezes, essas luzes, esses enfeites, eles são ocos, eles são vazios de significado. Porque quem os fez, muito provavelmente, não tem a experiência da qual Lucas fala.
e da qual Isaías testemunha. Não dê muita importância para eles. Olhe para o deserto, olhe para o deserto, olhe para o deserto. Por quê? Porque João está lá. João está lá respondendo e atendendo a voz. Preparem o caminho. João nos convida para irmos ao deserto também, para igualmente, para como ele, para junto com ele, respondermos a voz. Preparem o caminho da volta do Senhor e do seu povo. Nesse advento somos chamados ao deserto, onde João está preparando o caminho. E no deserto, deixe-se encher de memórias de salvação, porque isso faz muito bem, porque isso resgata a verdade da vida, porque isso redimensiona a nossa existência, porque isso direciona nossas energias para os lugares adequados, porque isso retoma não só a alegria da vida com Deus, como também os desvios e as fugas dessa alegria para lugares para os quais ela não deveria ter ido. Deixe-se encher de memórias da salvação, conforme diz Isaías, conforme é relembrado por Lucas. E cheio de alegria, e cheios de alegria, proclame a vinda de Jesus. Proclamemos a encarnação e a vinda futura do nosso Senhor. Proclamemos que os caminhos que levam à salvação foram nivelados, foram aplanados. Ninguém pode dizer que não chega ao Senhor porque há obstáculos, não há nenhum mais. Os caminhos estão retos e diretos a Deus e a Jesus. Convide pessoas a entrarem nesse caminho da salvação. Continue a missão de João Batista. Sabe por quê? Porque é advento, porque é Natal. Que Deus os abençoe.